Pedra polida já não é mais o único acabamento utilizado em pisos e bancadas. Há muitos acabamentos disponíveis no mercado que vem sendo muito utilizado, trazendo efeitos interessantes e que a gente particularmente adora. Então, se está na hora de você escolher a pedra para você revestir sua bancada, piso ou até mesmo paredes, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te contar a diferença de cada acabamento e onde são mais utilizados. Eu sou a Gabi, arquiteta da Armo, bem-vindos de volta ao nosso canal. Quem assiste os nossos vídeos já sabe, tá craque de saber que trazer a natureza para dentro da nossa casa é uma tendência que vem ganhando força a cada dia. Essa tendência teve um boom na pandemia e hoje em dia acredito nem ser mais uma tendência, e sim uma realidade. A maioria dos projetos, independente do estilo, tem considerado a natureza como o pilar da criação. Nós, particularmente, amamos essa ideia e trazemos a natureza sempre que o projeto nos permitir. Há diversas maneiras de trazer a natureza para dentro da nossa casa. Podemos literalmente trazer plantas através de canteiros internos, arranjos de vasos, arranjos de flores que trarão mais alegria ao nosso ambiente. Podemos fazer a utilização de vidro, seja por uma janela ou até mesmo claraboia, para integrar uma vegetação natural, uma área preservada ou até mesmo um jardim externo ao ambiente interno através de interação visual. E também outro recurso muito utilizado por nós é a especificação de materiais naturais para revestir os nossos ambientes, seja madeira, ratã, palha, couro e principalmente o material que vamos falar aqui nesse vídeo, a pedra. Está convencido de utilizar pedras naturais como acabamentos para sua casa, apartamento, escritório ou até mesmo ponto comercial? Então vem comigo que eu vou contar para vocês os principais tipos de acabamentos que podemos fazer nas pedras escolhidas e principalmente onde aplicar esses acabamentos para que, além de bonito, seja seguro para você, sua família ou seus clientes. Começando pelo acabamento polido, que é o mais conhecido e o mais utilizado nas últimas décadas. O polimento da superfície das chapas de pedra é feito através de máquinas de alta rotação juntamente com alguns abrasivos. Essa técnica é realizada até que a chapa de pedra brilhe por si só. O resultado final do polimento é uma superfície totalmente plana e lisa, com aspecto visual vitrificado, lustroso e com muito brilho. Isso tudo sem utilizar qualquer produto químico. O acabamento polido é o acabamento que mais impermeabiliza a pedra. Por esse motivo, torna a peça menos suscetível a manchas provenientes da absorção de líquidos. Esse tipo de acabamento pode ser aplicado tanto em mármores quanto em granitos. E pedras com acabamento polido podem ser utilizadas em pisos de ambientes secos, como salas, quartos, escritório, lavabo. Podem ser também utilizadas em bancadas e balcões e também para revestir paredes, tanto de ambientes secos como das áreas molhadas. A manutenção de pedras com essa superfície é simples e fácil, porém, por ser tão escorregadio, é importante ressaltar para tomar cuidado enquanto estiver fazendo a manutenção. E, como comentei, nós não indicamos colocar esse tipo de acabamento nas áreas molhadas, como banheiro, área de serviço, cozinha e nem nas áreas externas. O segundo tipo de acabamento utilizado em pedras é o acabamento bruto. O acabamento bruto nada mais é do que a pedra no seu aspecto natural. Nesse tipo de acabamento, a pedra não recebe nenhum tratamento. A pedra é apenas cortada e calibrada na espessura padrão. O material é mantido como é extraído da natureza. Apresenta uma aparência escovada e preserva suas cores e brilhos naturais. O lado positivo é que qualquer pedra pode receber esse tipo de acabamento. Como não há muita interferência no material, esse tipo de acabamento é o mais rústico dentre todos que veremos nesse vídeo e é muito utilizado para revestir paredes, fachadas e painéis decorativos. O acabamento cerrado, nosso terceiro tipo de acabamento, é o acabamento mais básico logo após o acabamento bruto.
Esse tipo de acabamento é obtido diretamente da serragem do bloco de pedras em chapas. Apesar de ter um aspecto sem brilho e mais rústico do que o acabamento polido, o serrado também é liso e livre de texturas, porém não é escorregadio. É uma opção para todo tamanho de espessura, considerando que não passa por nenhum processo invasivo após o corte. Esse tipo de acabamento pode ser utilizado como pavimento em grandes espaços como praças e parques e como revestimentos de paredes internas e fachadas. O quarto tipo de acabamento é uma superfície que vem sendo muito utilizada em projetos atualmente, o levigado ou semi-polido, como também é conhecido. Para uniformizar a superfície e homogeneizar a espessura da pedra, é realizado o processo de levigamento, ou seja, a pedra é lixada com abrasivos até ficar totalmente lisa, plana e suave ao toque. Porém, diferentemente do acabamento polido, a superfície fica sem aquele brilho excessivo e aspecto de vitrificação, conseguindo manter a coloração natural da pedra. Apesar do tratamento levigado não conferir esse brilho excessivo, após esse processo a peça fica mais impermeável do que antes, pois o lixamento fecha possíveis fissuras existentes. Esse tipo de acabamento também podemos utilizar tanto em mármores quanto em granitos. Podemos utilizar a superfície levigada em paredes, fachadas, bancadas e piso. Em relação ao piso, por não receberem camadas extras de brilho, não são tão lisos e podem ser utilizados em ambientes internos e externos. O quinto acabamento é muito parecido com o levigado e também está sendo muito utilizado em projetos atuais, que é o acabamento escovado. Esse acabamento é obtido pela mesma técnica do acabamento polido, através de polimentos sequenciais, porém com escovas abrasivas de granulometrias diferentes. O objetivo desse tipo de acabamento é deixar a pedra com textura sedosa, opaca e irregular. Além disso, esse acabamento garante porosidade à pedra e ressalta os seus componentes, como seus veios naturais que ficam mais destacados. Por esse motivo é muito realizado em mármores, porém também é possível fazer em granitos. Em granitos, o resultado é um acetinado suave. Por conta da sua textura ser um pouco mais rugosa, é possível utilizar o acabamento escovado em pisos, corredores e outros lugares que não são molhados, porém suportam alto tráfego. Outro uso muito utilizado para esse acabamento é em bancadas que não são molhadas, como balcões de recepção, por exemplo. Chegamos no sexto tipo de acabamento desse vídeo, o acabamento jateado. Para obter esse tipo de acabamento, a pedra é lavada com jatos de areia de alta pressão, que a deixa com a superfície áspera. A peça fica levemente mais rugosa do que a pedra que recebe o acabamento levigado e menos rugosa do que a que recebe o acabamento flameado ou apicoado, acabamentos que ainda comentaremos aqui. Esse acabamento é conhecido por dar o efeito antiderrapante à peça. Por vezes, esse acabamento pode ser utilizado em faixas sobre o piso polido, criando assim uma zona antiderrapante. Essa solução permite a aplicação de pisos polidos no exterior, propiciando maior segurança a áreas escorregadias e com alta probabilidade de acidentes. Essa função é muito utilizada também em escadas. O acabamento jateado é ideal para áreas externas que demandam muita manutenção, pois mesmo sendo um acabamento que propicia mais textura à peça, é uma textura leve, facilitando a limpeza e manutenção do local. O sétimo acabamento é o acabamento granalhado. O objetivo desse acabamento é trazer mais rugosidade à superfície, a fim de realmente torná-la antiderrapante. Porém, ao contrário do jateado, o granalhado é feito com a projeção de milhares de esferas de aço sobre a superfície da pedra, formando mini furinhos, aumentando consideravelmente a textura da superfície. As principais diferenças entre esses dois tipos de acabamento é que o granalhado produz uma aspereza maior, necessitando de uma chapa mais espessa, além de acentuar mais a cor final da pedra. O acabamento granalhado é muito utilizado para a pavimentação de ruas e praças, espaços de elevado tráfego e utilização. Porém, é possível utilizar em pisos externos de residências, bem como revestimentos de parede. O oitavo acabamento que vamos trazer nesse vídeo é o acabamento apicoado.
também tem como objetivo trazer mais textura à pedra. A textura é gerada através de batidas de diversos mini ponteiros na superfície da pedra que provocam pequenos furinhos. Esse processo resulta em uma superfície antiderrapante e mantém um efeito poroso da pedra, deixando-a com aspecto rugoso. É raro ver esse acabamento em mármores, uma vez que são pedras mais delicadas e que poderiam não sustentar o impacto, podendo trincar ou até mesmo quebrar durante o processo. Dessa forma, esse acabamento é mais comum em granitos e pedras com maiores espessuras. O acabamento apicoado é muito utilizado em pisos de áreas externas, já que conta com a propriedade antiderrapante. E o nono e último acabamento é o flamejado, que também vem sendo muito especificado em projetos. Esse acabamento é o mais agressivo de todos que eu comentei com vocês. Com o intuito de tornar a peça antiderrapante, o flameamento é feito através de um maçarico apropriado com a utilização de hidrogênio ou por choque térmico com fogo, água e maquinário apropriado. Esse é o acabamento mais indicado para quem quer uma superfície antiderrapante. Por conta da agressividade do processo, é muito mais comum ver esse tipo de acabamento em granitos. Além disso, é necessário verificar a espessura da pedra, pois a aplicação direta de fogo na sua superfície condicionará consideravelmente a sua espessura final. Outro fator que pode ser alterado nesse tipo de acabamento é a cor do material. O acabamento flameado mantém melhor a cor natural na família dos granitos cinzentos. Porém, nos granitos amarelos, esse processo os torna simplesmente rosados. Quanto mais amarelo for, mais rosado ficará. Então, é muito importante você pedir uma amostra do produto antes de você decidir qual é o melhor acabamento para o seu projeto. Considerando a rugosidade desse material, esse acabamento é indicado para pisos de áreas externas. Agora conta aqui embaixo nos comentários, você já conhecia todos esses tipos de acabamento? Qual de todos que eu mostrei que você mais gostou? E onde você usaria? Em qual parte do seu projeto? Se você ficou com alguma dúvida sobre algum acabamento, deixa aqui nos comentários, tá bom? E claro, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Dessa forma, você nos incentiva a preparar novos vídeos com muitas informações para vocês. E se você está querendo saber mais sobre materiais para bancadas, você precisa assistir esse vídeo aqui, onde te conto quais são os mais utilizados para você fazer a melhor escolha para o seu projeto. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!